Fala pessoal, mais um FAQ Lucidez, mais lucidez na sua vidinha. Estamos agora gravando parados porque é mais fofo, mais seguro. E já puxaram a nossa orelha sobre gravar dirigindo, né? Então estamos paradinhos agora. E também acho que vai ficar mais bacana. Legal? Vamos Melhor. perguntinhas fofas. Vamos. Primeira perguntinha fofa. Qual a primeira? A primeira que vem primeiro, Olha. a segunda que vem depois. Que legal, cara. É sério? Caraca. Juro pra você. Ó lá. Eu fico muito frustrado em não conseguir entender o que é Deus. Fico horas pensando nisso e não consigo acreditar em nada, porque nada faz sentido. Pelo vídeo que vocês fazem, também não sabem ao certo o que é Deus, mas têm fé no Espiritismo. Como fazem isso? Então, tem duas perguntas que complementam bem essa questão. E Kardec foi bem assertivo e começou pelo lado mais, digamos, grave da questão sobre o mundo. E a primeira pergunta que tem no Livro dos Espíritos é o que é Deus? A resposta é que é a causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Então, como é que funciona tudo isso? Como é que funciona Deus pra gente? Ninguém sabe ao certo o que exatamente é Deus. Por quê? Porque a gente já comentou aqui algumas vezes por causa de possibilidades que nós não temos. Nós não temos um determinado sentido que nos promove tentar entender, conseguir entender ele. A mesma coisa que se um cego de nascença, você tentar explicar para ele o que é a luz, ele nunca vai chegar perto de compreender o que é. Da mesma forma que um surdo, um surdo, alguém que não consegue sentir cheiro, você não consegue, mesmo com os outros sentidos, chegar perto de explicar para ele o que é ter aquele sentido que ele não tem. É por isso que no livro eles falam, nos falta um sentido para isso. Nos falta um sentido para compreender exatamente o que é Deus. Mas existe uma lógica muito fundamental que mostra que tem que existir uma causa inicial. Porque para a gente o acaso não existe. E tudo no universo, de tudo que é estudado, física quântica, tudo é um efeito de uma causa anterior. Certo? Então, como o acaso não existe, é necessário uma causa inicial. Mas para algumas pessoas isso não basta. Só que tem que tomar cuidado porque a gente está numa determinada limitação. E não bastar uma explicação, sabe? Não bastar somente esse conceito. Existem algumas pessoas que ficam muito presas. Eu quero descobrir. A gente tem uma limitação. Primeiro, ninguém no mundo inteiro chegou perto a entender exatamente o que é Deus. E não vai chegar. Então, ficar batendo nessa tecla talvez não seja uma coisa muito inteligente. E talvez não demonstre também humildade. Certo? Então, a gente tem que entender que a gente tem uma limitação no conhecimento, que nós não chegamos a um ponto que a gente só vai conseguir. Mas beleza, quer saber o que é Deus? Chega perto dele. E só tem um jeito de chegar perto de Deus. É a reforma íntima, é seguindo o que Cristo nos mostrou. De outra forma, você só vai se distanciar dele e vai ficar mais tempo ainda sem saber. Então tem a pergunta 14 do Livro dos Espíritos que a gente vai colocar aqui, que ela pega muito bem nessa questão. Legal? E aí acho que vai ficar mais claro. Que rola o ver para crer, né? Então. Mas acreditar em Deus é mais complicado que isso e também não é só a questão da lógica. Às vezes você fala isso para alguém que é racional e o cara não quer dizer nada. E tem uma questão também do sentimento. E esse sentimento só vem com a experimentação, a experiência em reencarnações, onde a gente vai cada vez. Porque o que acontece? Quando a gente morre, vai ficar patente tudo isso. Que a gente tem espírito fofo, que as coisas acontecem, que tudo isso é real. E o nosso espírito vai consolidando esse tipo de conceito. Na próxima reencarnação, a gente vai levar esses traços de que existe algo mais, que não é só isso. E isso vai cada vez mais ajudando a gente já se identificar com essa questão de espiritualidade, de religião, de algo acima da matéria. E a cada morte, a cada desencarne, a cada existência, a gente vai consolidando mais isso. E conforme a gente vai ficando mais sensível, certo?
o coração vai ficando menos duro e mais humilde, a gente vai assimilando mais esses conceitos. E vai ficando cada vez mais fácil. Mas confira a pergunta 14, que é bem legal. Panteísmo. Deus é um ser distinto? Ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograrias sair. Isso não vos tornaria melhores, antes, um pouco mais orgulhosos, pois que acreditarias saber, quando na realidade nada saberias. Deixai por consequência de lado todos esses sistemas, tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Próxima pergunta. Próxima pergunta. A pergunta sobre essa, né? Isso. Sou viciado em cigarro. Eu sei que não faz bem, mas me esforço em ser uma boa pessoa. Eu posso ir para o umbral, mesmo me esforçando em ser bom? Com certeza você vai para o umbral. Então, Queimar. legal essa pergunta. Sim. O umbral, ele não é só uma questão de... Purgatório. Né? A coisa tem uma lógica mais elaborada. A gente não vai para um umbral só porque não seguiu determinadas regras. São consequências. O fato de você ser uma boa pessoa é o que realmente vai fazer diferença. Mas ir ou não para o umbral é importante para expurgar esse tipo de situação que você causou para o corpo. Então, para você ascender a planos superiores, o seu perispírito, que é o corpo, um dos corpos que a gente usa nessa manifestação que a gente tem aqui na vida, esse perispírito ele sofre esse tipo de injúria com o corpo. Então, se você fuma, principalmente os pensamentos, mas supondo que você seja uma boa pessoa, você tenha pensamentos elevados, tal, mas gosta de cigarro. Então, você vai causar prejuízo para o seu perispírito. Quando você desencarnar, você não vai conseguir ascender esses planos mais superiores por causa desse prejuízo. Então, você vai ter que expurgar um pouco disso aí no umbral. Certo? Ou, mesmo que não seja aquele umbral tão denso, alguma coisa assim, mas você vai ter que passar um tempo expurgando esse tipo de coisa. Só que o fato de você ser humilde e já procurar um auxílio, certo? Se elevar mesmo nessa situação, vai fazer com que isso aconteça bem mais rápido. Mas uma passadinha você vai dar lá. Certo? Mas é que é diferente, você passa lá, você está lá, você já conhece, você já tem humildade para pedir socorro. Isso é extremamente fundamental, porque muitos que vão para o umbral ainda estão presos no orgulho, na descrença. Enquanto isso não for quebrado, eles não vão conseguir sair dali. Se você já não tem esse problema, agora é extremamente importante que talvez até por esse apego ao cigarro, você tenha essa existência como uma oportunidade para vencer isso. Antes de ir. Então, pelo que eu vi na pergunta, existe uma aceitação muito grande a esse vício. Isso pode não ser muito legal, porque a gente está aqui para ser uma boa pessoa, mas também para fazer com que o nosso espírito supere esse apego que a gente tem à matéria, a esses vícios, a essas coisas, à bebida, ao sexo. Então, quanto mais você se esforçar, e mesmo que você fracasse várias vezes, a cada tentativa franca vai ser uma tentativa que você vai estar mais perto de realmente conseguir. Então é algo que você tem que se posicionar para tentar. Não aceita esse tipo de coisa. Não aceita que eu sou viciado mesmo em cigarro e acabou. Porque você tem também muita companhia de consciências que estão apegadas a esse tipo de coisa, vai atrapalhar a sua vida e não vai te deixar, talvez, ter um equilíbrio maior para até ser uma pessoa melhor e começar a ajudar alguém, começar a fazer caridade.
Então não aceite tanta sombra. A gente tem que aceitar a nossa sombra, mas se colocar de uma forma a lutar contra ela. Então aceitar a sombra é não sofrer com ela, certo? Você entende que a tua sombra é um resultado do que você é, do que você passou até ali, mas você tem que se posicionar de forma a enfrentar ela para realmente apagar. Então não aceite assim tão fácil. Aí vai falar que vai tentar, vai falhar, vai tentar de novo, falha de novo. Então, a vida é um treinamento. É igual o músico que quando pega um instrumento ele começa, faz uma, duas. Pega músicos profissionais, eles fizeram o quê? 500 mil vezes, 1 milhão de vezes o mesmo exercício. E é isso que a gente tem que fazer, é um treinamento. Vai uma, não deu, vai duas. Só que tem que ser tentativas francas, certo? Sem enganação. E sem sofrer, né, se não conseguir. Então, exatamente. Você tem que se esforçar. Se não conseguiu, pô, você já compreende que faz parte. Mas só não pode usar isso como subterfúgio para... Ah, beleza, então eu sou viciado e... Ou tentar levar isso para frente. Ah, na próxima reencarnação eu... Cara, quando você voltar e perceber que o que você propôs você não cumpriu, deve ser muito dolorido. Principalmente se você quer melhorar, se você quer ser uma pessoa melhor. Chegar lá e, pô, você tinha se comprometido com tudo isso, não conseguiu tal. Mas imagina que chato. Chega lá e sua nota é 3. Assim, eu me incomodaria muito com isso. Eu quero ter uma nota pelo menos de, no mínimo 7. Não por causa da nota, mas porque é importante a gente realmente se superar. Para ser uma pessoa melhor, para ser consciências em evolução melhor. Bacana? Então, se esforce em largar o cigarro aí, porque... Vale a pena. Querendo ou não, é apego à matéria, ao vício. Legal? Legal. Fechou? Fechou. É isso aí, pessoal. Mandem críticas, sugestões, beijinhos, qualquer outra coisa. E na próxima semana, mais um vídeo fofo pra vocês. Beleza? Isso aí. Muita paz. Vamos.